Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que comparecem à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortáveis em seus corações. Hoje nós teremos o seu Jaime, que ele irá nos falar sobre perdão das ofensas, que está no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Tem alguém hoje pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas, tá? E se vocês precisarem de alguma orientação, só nos procurar no final da palestra, tá bom? Eu vou fazer o preparo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Disse Jesus, está no Evangelho de Mateus. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecia as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o, aponta de doente e dementado em via de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. O julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente penetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então agora, após a música serena, após as palavras de Emmanuel, que estejamos todos aqui com nossos bons pensamentos, bons sentimentos, para que possamos acompanhar o trabalho dessa tarde, se possível, palavra por palavra, para que a gente não desperte, para que a gente não fuja e que a gente aproveite esse momento, porque é um momento de reflexão, um momento de meditação. Que Jesus, esse Mestre Divino, possa apaziguar nossos corações, acalmando-os e balsamizando cada coração que aqui veio, aqueles que aqui hoje não puderam estar, mas que estejamos juntos, emanando boas vibrações e sempre receptivos a essas emanações de luz, emanações de amor, que nos são trazidos pelos bons espíritos, os mensageiros do Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, então, e comecemos o trabalho dessa tarde, na sua companhia. Que o seu Jaime possa passar para nós com essa alegria, o fruto do seu saber, e que colaboremos com ele, juntos, caminhando sempre juntos nesse trabalho de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde.
Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os Espíritos mentores e benfeitores desta casa, os Espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade, com muito amor no coração. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a administração dessa casa pelo convite. Quem ainda não ouviu falar sobre a palavra perdão? Todos nós. Os Espíritos vieram trazer essas instruções para nós, para que nós possamos entender que quando nós damos, ou quando nós pedimos o perdão a alguém, é uma libertação. Jesus falou para nós: perdoai não uma vez, mas 70 vezes 7 cada ato que fazem contra você. Esta passagem está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia consiste no esquecimento do perdão e das ofensas. Muitas vezes, uma palavra, um gesto, um ato, uma ação nos magoa. E aí, nós não gostamos às vezes daquilo que nós ouvimos, ou de alguma coisa que nos fizeram. E aí cria-se um sentimento que vai nos prejudicar, porque nós fomos criados por Deus para que nós pudéssemos desenvolver dentro de nós o amor. Jesus veio nos ensinar, e há 2024 anos ele passou aqui e falou para nós, e deixou 2 mandamentos, que às vezes nós esquecemos desse mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero alguma coisa para mim, eu não vou querer para o meu irmão. Somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. E temos que começar a aprender a conviver, a desculpar as ofensas, a tirar do nosso coração esta pedra, porque existe uma pedra aqui. E essa pedra precisa ser maleável, ser feita para que eu possa aprender a amar, que eu possa aprender a desculpar. Porque eu procuro a paz, eu procuro praticar aqui o melhor possível, porque o que eu fizer aqui, neste planeta, nesta encarnação, eu vou colher lá, na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem, e nós precisamos aprender que quando nós guardamos um ódio, rancor, animosidades, sentimentos maus dentro de nós, nos prejudicamos muito.
Nós já reparamos, ou já nos conscientizamos, que nós somos filhos de Deus, que todos nós fomos criados por Deus, que nós somos irmãos uns dos outros. É claro que nem todos nós estamos no mesmo nível de conhecimento. É claro que nesta casa abençoada existem estudos para que nós possamos nos aprimorar, aprender, para que nós possamos ver a vida de outra forma como nós a vemos. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, mas se eu ficar de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam, será que eu vou conseguir fazer? Cada um de nós já reparou que nós somos guerreiros, que nós somos vencedores, que nós já passamos por situações tão difíceis na vida e já vencemos? Se tiver alguma dúvida, olhe para trás. Cada dia que nós acordamos é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos recomeçar a nossa vida. Cada dia. Olha quantos seres desencarnaram nesta pandemia. Em todos os séculos atrás, se vocês forem olhar, existiram guerras, existiram pandemias, existiram muitas desencarnações coletivas. E muitos desses seres que desencarnaram não tiveram, às vezes, a oportunidade para dizer ao seu amigo, à sua família, ao seu companheiro, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho, que o amava. Nós estamos aqui na doutrina espírita, que nós estávamos lendo hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do Espírito de verdade, que veio falar para nós sobre a existência de um Deus bom, de um Deus justo, que veio falar para nós que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que está em João 14, que veio falar para nós que o primeiro mandamento entre os espíritas é amai-vos, e o segundo é instruí-vos. Então, a casa está aberta para aqueles que quiserem descruzar os seus braços e virem aprender, e virem estudar essa doutrina maravilhosa. Mas o que isso tem a ver com perdão? O que eu vou falar para vocês? Perdoe aqueles seres que fizeram alguma coisa contra ti. Vocês sabem exatamente o que aqueles seres fizeram. E às vezes vocês estão tão magoados, ou nós estamos tão magoados, que às vezes nós falamos, não, eu não perdoo. Aquilo que ele me fez foi tão, me magoou tanto, me prejudicou tanto. Se Jesus, depois de ter sofrido tanto, depois de nós termos pregado aqueles pregos na mão dele, no pé dele, colocado uma coroa de espinhos, furado ele com a lança, ter dado vinagre para ele beber ao invés de água. Meu Deus, chegou para nós, a Deus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Nós somos capazes de dizer que não vamos perdoar alguém que tenha feito alguma coisa contra nós?
Mesmo que às vezes eu peça perdão a alguém, e esse alguém fala, eu não te perdoo. Você está fazendo a sua parte. Você está fazendo o que Jesus está falando. Perdão das ofensas. Perdão dos atos. Perdão daquilo que fizeram a você. Se a pessoa disser que não te perdoa, o problema vai ser dela. Porque você vai se libertar daquele sentimento que tinha, e essa pessoa vai continuar com aquele sentimento da vida. Mas, o que fala os dois Espíritos? Em primeiro lugar, vamos falar sobre bem-aventurados os que são misericordiosos. De acordo com o dicionário, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Quando Jesus colocou para nós as bem-aventuranças, que nós não compreendemos naquela época, lá no monte, ele deixou para que os Espíritos viessem nos esclarecer sobre as bem-aventuranças. Este livro, que nós estudamos aqui nesta casa, e todas as casas de Espíritos devem estudar, ele fez agora, no dia 15 de abril, 159 anos. O Livro dos Espíritos, dia 18 de abril, fez 166 anos. A codificação espírita tem entre 166 anos e 150 anos, mais ou menos. E nós chamamos de o Consolador Prometido, a terceira revelação que veio de Deus para nós. E muitos seres não o estudam. E muitos seres acreditam que o que estão fazendo é o certo. Será que é o certo mesmo? A casa está aberta para que nós possamos começar a aprender. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A alma caridosa procura sempre praticar uma boa ação e não guarda rancor nem ódio e não se considera ofendido com qualquer fato ocorrido. A alma elevada é calma, toda mansidão e caridade. Nós estamos na doutrina espírita. Nós estamos aprendendo, porque quem está aqui está querendo fazer uma modificação na sua vida. Quem está aqui quer aprender a deixar de sofrer, a diminuir os seus sofrimentos, a diminuir aqueles momentos de angústia que às vezes tem dentro de si. Vamos analisar Jesus. Eu não sou Jesus. Mas você não precisa ser Jesus. Você nasceu, é um filho de Deus, e você tem a essência divina de Deus dentro de você. Você sabe o que é o bem e o que é mal. Você, quando faz o bem, se sente bem, maravilhosamente bem.
Por quê? Porque você, quando faz o bem, você faz e transmite energias e doa amor e faz aquilo com o coração. E você recebe, de acordo com os Espíritos, centuplicadamente, cada bem que você faz. Então, quando você for no hospital de doentes terminais, ou de doentes simplesmente, e chegar lá e fizer uma prece, você está doando amor e você vai receber amor. Quando você for no asilo de idosos, no orfanato de crianças, numa prisão, para ver aqueles seres que estão lá pagando os seus crimes, ou na rua, aqueles seres que estão desesperados, que perderam a fé. A fé. Oh, meu Deus. Jesus falou para nós, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Mas nós não temos ainda essa fé. Na realidade, muitos de nós não acreditam que é filho de Deus. Muitos de nós não acreditam que pode abrir o seu coração para desculpar o seu irmão e perdoá-lo. Muitos de nós acham que na realidade a sua vida é a melhor, por mais sofrimento que ele esteja passando. Mas nós sabemos, porque Jesus falou para nós: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus a não ser através de mim. Olha só quantos ensinamentos, que muitas vezes nós esquecemos esses ensinamentos por causa dos nossos problemas, por causa das nossas animosidades com algum ser, por causa de alguns momentos que nós podíamos falar assim: poxa, vou desculpar esse ser, porque talvez ele não tenha o conhecimento que eu tenho. Mas não, muitas vezes eu fico com esse sentimento negativo dentro de mim. O que eu queria falar para vocês, que aquele ser que não perdoa, aquele ser que não se liberta, cria dentro de si doenças. Muitas doenças que existem em nós são esses sentimentos que entram no nosso corpo e ficam aí, fazem ali morada. Como eu vou me curar? Oh, meu Deus, esses seres que desencarnaram, que eu não pude falar para eles, dar uma palavra para eles, que eu não pude pedir a eles desculpa, perdão, como que eu vou encontrá-los? Mas se vocês estão aqui na doutrina espírita, todos nós compreendemos que, na realidade, esse ser não morreu. Esse ser continua vivo na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Ele simplesmente se afastou do nosso convívio, da nossa visão. Mas todas as vezes que você fizer uma prece, que você pedir a Ele para te perdoar, como você pedir a Ele o perdão, e der a Ele o perdão, Ele vai receber aquilo que você está pensando. Porque o nosso pensamento é uma carga de energia eletromagnética com um poder fantástico. E nós temos que acreditar. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. E eu posso fazer coisas maravilhosas se eu quiser. Ninguém vai poder fazer por vocês aquilo que vocês têm que fazer, porque nós somos espíritos individuais. E cada um tem a sua vontade. E cada um tem o seu livre-arbítrio. E cada um vai fazer aquilo
que acha que é o mais certo para fazer. Simeão falou para nós. Ele começa nessa passagem falando exatamente aquilo que Jesus falou para Pedro. Foi em Bordeaux, 1862. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E Jesus respondeu: perdoai-lhes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Simeão falou para nós que esse é um dos ensinamentos que nós vamos ter que raciocinar. Nós somos seres inteligentes, criados por Deus. E Ele está dizendo para nós: siga os ensinamentos de Jesus. Neste livro dos Espíritos, na pergunta 919, Santo Agostinho diz para nós como nós podemos nos melhorar. O Espírito de Verdade, nesse livro, no capítulo 6, Consolador Prometido, fala para nós os ensinamentos que nós temos na doutrina do Espírito. Amai-vos e instruí-vos. Nós temos uma biblioteca repleta de livros. Aqueles que quiserem, peguem um livro, leia. Vai te esclarecer e você vai começar a se instruir. Nós temos a livraria que tem livros a R$5. Compre um livro, ajuda a casa e você vai se instruir. Amanhã nós temos um almoço maravilhoso que as pessoas estão aqui fazendo com todo carinho e com todo amor, esperando vocês, esperando a nós, para que nós venhamos aqui. Não é pelo almoço, não é pelo dinheiro, mas é pela confraternização, de estarmos juntos e podemos falar uma palavra para o outro, e podemos abraçar aqueles nossos amigos que às vezes nós não vemos há muito tempo. A casa doa alimentos. A casa faz coisas maravilhosas. E nós que estamos aqui precisamos aprender. Ela está de portas abertas. Todos nós ensinamos as crianças a acreditarem que Deus existe. Nós falamos das crianças sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos para as crianças que elas precisam aprender a amar e a perdoar. Se uma criança sair do caminho tortuoso que às vezes elas estão na comunidade, será uma vitória. Então, se todos nós nos unirmos, se todos nós quisermos, nós podemos ajudar. Nós podemos começar a mudar a nossa vida. Porque quando você vem aqui para essa casa ajudar, você esquece os seus problemas lá fora. Você passa momentos maravilhosos aqui, e quando você sai leve. Porque quando você faz o bem, você recebe o bem. Você esquece sobre aquelas pessoas que te magoaram e mantiveram no teu coração aquele sentimento que na realidade você sabe que é um sentimento prejudicial para você. E Simeão falou
confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e os mesmos pensamentos se vos deparará sempre. Aqueles que estudam ou que já conhecem esse livro, ou que têm esse livro, que é um livro de cabeceira, que se vocês lerem esse capítulo 10, vocês vão entender que o sacrifício mais agradável a Deus é a reconciliação com o seu adversário. Você faz a sua parte e ele faz a parte dele. Vocês vão entender que nós precisamos simplesmente nos desvincular desse sentimento tão nocivo para a nossa existência. Aqueles que compreendem que são filhos de Deus não podem ter esse sentimento em seu coração. Aqueles seres que nos fizeram alguma coisa, que nos magoaram, que nos prejudicaram, nós precisamos dar a eles o perdão. Ou nós precisamos, se nós fomos o que fizemos para eles, pedir a eles o perdão. Nós não sabemos qual é o nosso caminho certo, se nós estamos fazendo certo ou errado o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Somente quando nós desencarnarmos, nós passaremos por um tribunal que vai avaliar se o que eu fiz foi para o bem ou se foi para o mal. Existem muitos ensinamentos nesse livro. Mantenha ele em sua cabeceira, e quando você estiver com algum problema, abra em alguma página e leia. E aqui, como ele está falando aqui sobre a oração do Pai Nosso, no capítulo 28, os Espíritos colocaram o Pai Nosso, mas explicando exatamente cada frase que Jesus quis explicar para nós. Nós, quando ele falou para nós essa oração, não sabíamos o que significavam muitas coisas. E ali tem: perdoai as nossas ofensas, pedindo ao Pai, a Deus Pai Todo-Poderoso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a cada ser, em cada religião, essa oração é universal, está em todo o universo. E acredito que todos nós saibamos ou façamos essa oração, pelo menos quando você for dormir, porque você, depois de ter passado por tantos perigos durante o dia, quando você deita na tua cama depois daquele banho maravilhoso, pode chegar, fazer uma prece e agradecer a Deus para aquele dia que você passou. E à noite, quando você levanta de manhã cedo, abre teus olhos, não sabe o que teu espírito fez durante a noite, mas quando você fez uma prece antes de dormir, provavelmente seu espírito compareceu a lugares maravilhosos para auxiliar, para ajudar, para perdoar aqueles seres que ele precisava fazer. E aí, à noite, passou, porque nós dormimos, não sabemos para onde o nosso espírito vai. Mas quando eu faço minha prece, eu tenho certeza que meu espírito vai para algum lugar bom. E de manhã cedo, na hora que eu abro meus olhos, eu faço uma prece agradecendo a Deus, a Jesus, aos Espíritos protetores e de luz, pela noite que eu passei, e pedindo para Ele me proteger durante o dia. E dentro dessa prece, geralmente,
está o Pai nosso. E a nós, e muitos de nós, ainda falamos, não vou perdoar. Meu Deus. E Simeão fala para nós. Jesus responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Amigos, os ensinamentos estão aqui, nesses livros, nos livros que Francisco Cândido Xavier psicografou, nos livros que esses autores psicografaram para nós, muitos de graça, muitos bastando apenas que eu queira ler. Eu fico imaginando, eu na minha vida não consegui ler ainda 50, 60 livros. Como é que Francisco Cândido Xavier conseguiu psicografar 500 livros? Quando Emmanuel chegou para ele, dizendo que ele tinha uma missão aqui na Terra, que era psicografar 30 livros, Emmanuel, e ele perguntou a Emmanuel: o que eu tenho que fazer para que eu possa psicografar esses 30 livros? Emmanuel falou somente 3 coisinhas. Eu tenho certeza que todos vocês sabem quais foram a resposta. A primeira, disciplina. Eu tenho que me disciplinar. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que começar a me disciplinar. Eu tenho que começar a compreender aquilo que eu quero. Se for para o bem e a caridade, se for para ajudar alguém, eu sigo aquele caminho. Se não for, eu me desvio daquele caminho, porque eu tenho livre-arbítrio. E eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E não é nem você que vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Porque como eu tenho livre-arbítrio, eu vou realizar aquilo que eu acho que é melhor para mim. Mesmo que eu quebre a cara. Mas eu sei que depois, tudo que eu fizer aqui nesse planeta, devido à justiça divina, que prejudique ao meu irmão, eu tenho que resgatar. E não é à toa que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Provas, todo mundo já fez na faculdade, no ginásio, e foram lá passando de ano. São as nossas provas, para nós aprendermos se nós estamos realmente aprendendo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos falando, que nós estamos aprendendo. Expiações são aqueles momentos que eu, na realidade, fiz alguma coisa, que prejudiquei ao meu irmão, e que eu estou passando aqui no planeta Terra para mim poder resgatar aquele erro que eu cometi. Então, vamos tomar cuidado. Essa daqui é a melhor encarnação que nós temos na nossa vida. Existem lá na erraticidade mais de 32 bilhões de seres, porque Jesus falou, Deus não para de criar, Deus está trabalhando sempre, então Deus está criando os espíritos. Existem mais de 32 bilhões de espíritos
para encarnar aqui no planeta Terra. E aquele que está encarnado tem uma oportunidade maravilhosa para fazer o bem, para fazer a caridade, para ajudar o seu irmão, para perdoar as ofensas, para não ter no seu coração nenhum sentimento de ódio, de rancor. Nada é fácil aqui neste planeta Terra. Nós temos que lutar. Se você venceu uma batalha, foi porque você lutou e você conseguiu, e você recebeu a ajuda que você precisava para que você vencesse. Deus não dá carga superior a que nós temos que passar. Nós já temos muitos problemas e ainda vamos ainda acumular mais problemas, colocando ódio, colocando rancor, colocando sentimentos de animosidade dentro do nosso corpo. Pelo amor de Deus, vamos acreditar nesses ensinamentos desses Espíritos, vamos acreditar nos ensinamentos de Jesus. Não é possível que nós não vejamos o sacrifício que esse ser fez para nos ensinar aqui na terra como nós temos que viver, o que é que nós temos que fazer para que nós possamos viver uma vida de paz, de tranquilidade, de amor. Pelo amor de Deus, vamos aproveitar esse facho maravilhoso que veio nos ensinar, para que nós possamos compreender que a nossa vida é uma vida passageira, que nós temos que plantar hoje para que nós possamos colher amanhã. Vamos acreditar, eu sou filho de Deus, eu posso fazer coisas maravilhosas, eu posso tirar esses sentimentos negativos de dentro de mim. Vamos acreditar que tem muitos seres precisando de ajuda, de uma palavra de carinho, de conforto, de compreensão, de amor. E nós podemos fazer tantas coisas. Eu não posso fazer por vocês, mas eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que acreditar que eu posso. Visite uma casa de idosos, visite um orfanato, visite uma casa de doenças especiais, visite, venha numa casa como essa nossa, escreva seu nome para aqueles seres que precisam de ajuda. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer, se nós quisermos, se nós descruzarmos nossos braços, se nós tivermos vontade de fazer. O que eu posso fazer para vocês? Perdoe. O que os Espíritos falam para nós? Perdoe. Mas se eu não quiser, eu não perdoo. Se eu achar que minha vida está maravilhosa assim como eu estou, continuo com ela. Mas é tão bom quando você encontra a paz no coração. Como o nosso irmão fala aqui, perdoai os vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal feito. E finalmente ele fala assim: cuidai de expungir de todo sentimento de ódio e de rancor. Feliz é aquele que pode adormecer todas as noites dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Alguns amigos e eu, antigamente, de madrugada eu acordava, ficava procurando no sono 2, 3, 4 horas e o sono não vinha. E ficava, meu Deus, por quê?
Um dia, numa palestra aqui, um palestrante falou: o dia que você acordar de madrugada, ao invés de você ficar procurando sono, pense naquele ser que você tem que pedir o perdão a ele. E faça uma prece para aquele ser que vier à tua tela mental. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser o irmão, pode ser alguma coisa, algum ser que eu tenha feito alguma coisa para ele. Faça uma prece. És um Pai Nosso. E eu no início, eu começava. Mas ele falou também: se algum irmão tiver feito alguma coisa para você, você pensa também nele, e ele vai vir na tua tela mental. Então, conceda a ele o perdão. E faça para ele também uma prece. E muitas vezes, eu queria fazer essa prece. Eu chegava no Pai Nosso, Pai Nosso. E quando começava, simplesmente não acabava. Vinha um monte de ideias na minha cabeça e eu não conseguia, às vezes, completar o Pai Nosso. Mas eu, engraçado, começava a dormir e amanhecia o dia tranquilo. E depois que eu comecei a fazer a prece, sinceramente, é um depoimento que eu estou dando para vocês. Não só esses seres que estão aqui, porque sabemos que existe um Maracanã repleto de seres espirituais que estão escutando essas palavras. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a minha prece, dando perdão àqueles seres que precisavam, e pedindo perdão àqueles seres que eu precisava pedir, nunca mais fiquei acordado por mais de 10 minutos. Por quê? Porque na realidade eu comecei a compreender que nós podemos pedir o perdão àqueles seres que nós não estamos encontrando. Que o Espírito que foi está vivo e muitas vezes vem me visitar, esperando que eu tenha melhorado, que eu tenha mudado de vida, que eu tenha começado a seguir um caminho reto, para que ele possa também seguir a sua trajetória evolutiva. Dr. Bezerra de Menezes tinha um filho, e esse filho tinha um obsessor, e ele falou para esse espírito: por favor, dê um perdão ao meu filho, siga a sua trajetória evolutiva. E o Espírito falou para o Dr. Bezerra de Menezes: se eu deixar o teu filho na situação como ele está, ele vai desencarnar. E o Dr. Bezerra de Menezes falou: então faça isso, meu filho, siga a sua trajetória evolutiva, liberte você e liberte ele. E assim foi feito. O Espírito falou: tá bom, eu vou seguir o meu caminho, eu vou perdoá-lo. E poucos dias depois, o filho do Dr. Bezerra de Menezes desencarnou. Os livros do André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, fala sobre a vida espiritual. Aqueles que quiserem, pegue ele na biblioteca, pegue lá na livraria, leia. É uma coleção maravilhosa que pode ensinar-nos tantas coisas. Eu queria falar tantas coisas para vocês. Queria falar, então, vou falar sobre o outro Espírito que vem trazer a palavra para nós, porque são dois Espíritos. Um foi o Simeão, o outro foi o Paulo. Após aquele Paulo que perseguia judeus, que matou Estevão, conforme o livro Paulo e Estevão, que na estrada de Damasco viu uma luz tão intensa,
que ficou cego. Aquele próprio Paulo, que foi um instrumento de Jesus para divulgar o Evangelho de Jesus para o mundo. E o Paulo falou o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio, é a libertação. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Aproveitem esta encarnação. Ela é a melhor encarnação que nós temos em nossa vida. Nós estamos vendo tantas coisas maravilhosas acontecerem. Não existe somente o mal que as televisões, que muitas vezes aparecem para nós. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo nesse planeta. Jesus falou para nós: Deus não quer aniquilar a raça humana. Quer que nós, os seres encarnados e os seres desencarnados, deem a sua mão para se ajudar mutuamente. Olha só, essa doutrina espírita é a doutrina que vem nos ensinar a lei do amor e do perdão. É a doutrina que vem nos ensinar que nós precisamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Que vem nos ensinar que, se nós fizermos a nossa parte, aquele irmão que não quiser fazer a parte dele, o problema é daquele irmão, não é mais seu. Então, abra seu coração. Faça o que esses espíritos estão falando. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fores duros, exigentes, inflexíveis, se ousares ter rigor, até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia tem maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se analisando profundamente a situação, não reconheça que foste o agressor. Se não foste vós quem atirou o primeiro golpe, se não vos escapou nenhuma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Se o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para seres indulgentes e para não vos tornares merecedores da invectiva que lhe lançaste. Se foste realmente ofendido, quem poderá dizer que não envenenaste as coisas por meio de palavras ou represálias, e que não quiseste degenerar um assunto que podia facilmente cair no esquecimento? Façamos, ou leiamos, aqueles que quiserem, a pergunta 919 desse livro do Espírito. Conheça-te a ti mesmo. É maravilhoso. Tudo que está escrito ali é um ensinamento para que nós possamos começar a mudar a nossa vida. Porque os Espíritos falam o que é necessário para melhorar a minha vida. E aqui tem o depoimento desses Espíritos que nós precisamos aprender. Venham estudar na nossa casa.
venham fazer alguma tarefa aqui, porque aqui é uma casa de amor. Aqui nós temos certeza, não só nessa reunião, mas nessa casa, lá atrás tem um hospital espiritual que atende muitos seres que estão precisando de ajuda. Só mais duas palavras. Ao perdão dos lábios. Muitos falam, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que acontece com aquele para quem deu perdão, comentando que recebeu o que merecia. Há o perdão do coração, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu ao passado. Esse é o único perdão que conta e que vos será levado em consideração. Nós vamos fazer no dia 14, o Dia das Mães. Se não fossem as nossas mães, hoje no planeta Terra tem 7.950 bilhões de seres encarnados. E cada um ser encarnou através da sua mãe. Então, eu queria pedir a vocês, está terminando a nossa palestra, mas eu queria que vocês olhassem para essa luz, fechassem os seus olhos, imaginassem a luz que é transmitida através do coração de Jesus. Projetasse essa luz sobre você. E com essa projeção dessa luz que está sobre você, que seja criado um buquê de rosas, as mais lindas rosas que você já viu em sua vida, e entregue à sua mãe esta luz, estas rosas, estas bênçãos e este amor, agradecendo a ela por tudo de bom que fizeram por nós, por ter nos protegido, por ter nos guiado, por ter nos guardado, por ter nos abençoado, por ter nos ajudado, por ter nos gerado e por nós estarmos aqui com esta oportunidade maravilhosa de tirar do nosso coração qualquer sentimento de ódio e de rancor e dar e pedir o perdão por tudo aquilo que nós fizemos. Muita luz, muita paz, muito amor no coração. Graças a Deus. Vamos agradecer agora ao Sinai por esse momento de estudo, de reflexão. Vamos passar para a segunda parte da reunião pública que eu faço. Peço a todos que continuem seus devidos lugares, por favor, e os passistas se colocarem para o passo. Pensando em Jesus.
Agradecendo muito ao nosso Mestre Jesus, esse irmão nosso companheiro de cada dia, de cada jornada. Agradecendo aos seus mensageiros de luz, toda a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que nos recebe, nos acolhe, nos ampara em todos os momentos pelos quais necessitamos de um auxílio, eles estão presentes. Agradecemos muito pelo trabalho dessa tarde, perdão das ofensas. Então, que possamos perdoar a nós mesmos, primeiramente, para que não caminhemos com culpa, com remorso. Caminhemos mais leves, caminhemos com a nossa consciência desperta de que o dia de amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. Temos oportunidades inúmeras, que é para o nosso aprendizado, que é para o nosso crescimento espiritual. Então, possamos estar de posse desses sentimentos de coragem, de bom ânimo, de vontade de viver, de caminhar de mãos dadas contigo, Mestre querido. Que a tua luz possa nos envolver a todos que aqui estamos, aqueles que aqui hoje não puderam estar, os nomes que foram colocados nas caixinhas de preces, para os encarnados, para os desencarnados, que todos possam receber de acordo com as suas necessidades para essa caminhada contigo, e que todos nós possamos perceber você junto de nós, a cada dia, a cada amanhecer. Ilumina, Senhor, Jaime que aqui está, que veio aqui trazer para nós o fruto do seu saber, que ele continue conosco, estudando, trazendo sempre com muito amor, com muito carinho, toda vez que a gente convida, e que possamos estar juntos nessa caminhada, agradecendo muito pela oportunidade de termos nos reencontrado e trabalhando, estudando e fortalecendo cada vez mais os laços de afeto. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.